Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Aqui quem está falando para vocês é o professor Teison Viana, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, da unidade temática de esportes, né? Tendo como objeto de conhecimento os esportes de precisão e como conteúdo hoje nós vamos ver o boliche, né? É um esporte bem conhecido, bem popular, né, de todos. E dentro do boliche nós vamos abordar alguns assuntos, né, como a história do boliche e as suas origens, algumas regras do jogo, né, e os principais fundamentos da modalidade esportiva, tá? Lembrando que nós vamos desenvolver algumas habilidades, né, dentro do que se refere à BNCC, né, no tocante à nossa disciplina de educação física, como trabalhar, né, experimentar e fruir esses esportes de precisão, né, visando trabalho coletivo e protagonismo, praticar um ou mais esportes de precisão, oferecido pelas escolas, né, usando habilidades técnicos táticas básicas, respeitando as regras das modalidades, analisar também as transformações na organização e na prática dos esportes, em suas diferentes manifestações, seja ela manifestação profissional, ou então a manifestação comunitária de lazer, né? E, por fim, propor também e produzir alternativa para essa experimentação dos esportes não disponíveis, ou então, né, não acessíveis na comunidade, né, na nossa comunidade, e nas demais práticas corporais também tematizadas na escola. Conforme a gente já havia falado, né, nós vamos desenvolver, né, hoje na nossa aula essa modalidade esportiva do boliche, e o boliche é organizado, né, é gerido de uma forma mundial pela World Bowling, que é a confederação, vamos dizer assim, a Federação Internacional de Boliche. Ela é quem organiza, executa, normaliza e normatiza todo o boliche no planeta. O boliche, ele ainda não está nos esportes olímpicos, né? Mas já participou de algumas Olimpíadas como esporte de demonstração, né? Aqui no Brasil, nós temos a entidade, né, que regulamenta e normatiza toda essa prática do boliche, que é a Confederação Brasileira de Boliche, né, a CBBOL, que ela é quem, vamos dizer assim, toma de conta, né, do boliche a nível brasileiro. O nosso boliche aqui regional, né, no estado do Ceará, ainda não tem uma federação organizada, pelo menos que eu conheça. Pesquisei muito nesse período, né, para dar essa aula para vocês, sobre alguma entidade que organizasse, né, questão do boliche a nível de federação, mas infelizmente eu não consegui achar. Pode ser que tenha, mas infelizmente eu não consegui achar, né? E fica muito a nível recreativo, né? Visto que nós temos várias pistas de boliche, né? Aqui pelo menos em Fortaleza, né, que eu conheço, nós temos uma pista no shopping Rio Mar, Papicu, né? Nós temos uma pista também no shopping Via Sul, né? Inclusive já joguei lá também, muito boa, por sinal. Enfim, nós temos pistas, né, no shopping, se eu não me engano, o shopping Aldeota também tem uma. Enfim, existem algumas pistas nas quais a gente pode fazer as nossas práticas, né, de boliche, mas como atividade recreativa, né? Infelizmente, ainda não temos uma entidade que regulamente e também gerencie campeonatos a nível estadual, né? Bom,
O boliche, ele é um esporte que tem como objetivo derrubar com uma bola bem pesada, né? Vários pinos colocados de uma forma triangular no fundo da pista. Ele pode ser praticado como esporte e lazer por pessoas de todas as idades. Então, nesse jogo de boliche, a destreza do jogador é muito mais importante do que a sua força ou a sua resistência física. É um esporte de precisão, né, que envolve algumas habilidades de coordenação motora fina, né? Existe uma estratégia, né, sim, para poder você jogar, né? Essa bola é uma bola realmente bem pesada, a gente vai ver já algumas características dela, tá? Mas que também é acessível para todos, né? Também não é um peso assim, exorbitante, até porque existe uma faixa de peso também, onde a gente vai verificar agora nesse próximo slide, tá bom? Então, a bola, ela tem um tamanho máximo, né, de 68 centímetros e meio. Na verdade, não é de diâmetro, tá? É de circunferência, tá? E o peso, ele varia, né, em torno de 2 quilos, né, para as crianças, ou até mesmo 7 quilos, 260 gramas, né? Então, ele vai variar dentro dessa margem. Então, para quem já joga boliche, ou para quem já jogou, essas bolas, elas são divididas assim, são identificadas através de cores, né? Então, existem umas bolas mais leves, né? Tem uma cor diferenciada, até chegar na bola preta, que é, teoricamente, a mais pesada, tá bom? Ela tem esses furos, né? Na sua estrutura, né? São 3 furos, nas quais existem bolas com 4 furos também. Existem bolas com 4 furos e bolas com 3 furos, tá? De 4 furos, você vai introduzir o seu dedo indicador, médio, né? E anelar nos 3 sequentes, né? Em subsequência, e embaixo você vai acoplar o seu dedo polegar, e é para você ter um manejo de bola, né? De uma forma que você possa arremessar. Existem outras bolas também que você vai introduzir o seu dedo indicador e médio, né? E polegar, na qual você tem uma destreza um pouco melhor ou uma habilidade melhor para se jogar, tá bom? Mas é indiferente de 4 furos ou de 3 furos, tá? Essa é uma questão de técnica, ok? Técnica de cada jogador. Existe também, na prática do boliche, né, o alvo a ser derrubado, que são os pinos, né? Então, esses pinos, eles são feitos de madeira e são revestidos com plástico, alguns deles até com resina, outros até com um envoltório assim, meio emborrachado, para que ele não deteriore, né? Cada pino, ele tem até 38 centímetros de altura e pesa um pouco mais de 1,5 kg. E eles ficam arranjados em forma de triângulo no final da pista. Bom, a versão, né, do boliche que nós conhecemos hoje é a versão com 10 pinos em forma triangular, né, que foi criada nos Estados Unidos no século XIX. Essas regras foram definidas em 1875 pela Associação Nacional de Boliche nos Estados Unidos. E essa associação durou pouco tempo, só a nível de organização das regras, né? E daí ela ajudou muito a se consolidar esse esporte lá nos Estados Unidos, que é um esporte muito praticado, certo? Então, em 1895, foi organizado um congresso, né, nos Estados Unidos, na quais algumas regras foram aperfeiçoadas. E daí, mas nós temos algumas teorias, né, da qual se originou o boliche.
Bom, de acordo com o que a gente pesquisou, né, sobre a história do boliche, existem 5 teorias para dar origem, né, para esses primórdios do boliche no nosso mundo. A primeira é uma teoria egípcia, né, na qual alguns escavadores, alguns arqueólogos, uma equipe, né, de arqueólogos ingleses descobriu numa tumba de uma criança egípcia pinos e bolas que poderiam ser um jogo, né, poderia ser desse jogo de boliche, mas de um tipo primitivo, né. Essa sala, né, não tinha teto, era um chão coberto de blocos de granito, né, e essas bolas, né, eram de pedras, né, enfim, tinham umas bolas feitas de pedras e uns pinos, na qual acha-se que esses indivíduos, eles praticavam essa modalidade naquele período, né. Existe também as teorias dos bárbaros, né, que é uma lenda que meio violenta, né, vamos dizer assim, na qual conta que os guerreiros das tribos antigas, das civilizações bárbara, eles se divertiam após as batalhas com o crânio, né, dos seus inimigos, quais foram derrotados, e ele decepava o crânio desses inimigos dele, juntava com os fêmur, né, os ossos do fêmur, empilhavam e jogavam, né, como boliche. E daí talvez venha essa ideia dos furos, né, na bola de boliche ser referente aos furos da narina e dos olhos, né, na qual eles introduziam os dedos e arremessavam o crânio dos inimigos dele para derrubar os ossos, né. Mas, enfim, tudo isso são histórias, né, que são contadas. Ninguém sabe se realmente isso aconteceu ou não, né. Existe uma teoria inglesa também, né, na qual que esse jogo surgiu na grama, né, e tinha por objetivo colocar a bola o mais perto possível do alvo, né, mas sem derrubar esse alvo, né. E daí, outra teoria também, que é a teoria alemã, né, que ela é uma versão mais ou menos da inglesa, né, só que aí, nesse caso, tinha um viés religioso, né, e aí os pinos eram empilhados em 9, né, era empilhado um na frente, né, mais 2, mais 3, né, dando a sequência, depois mais 2, depois mais 1. Eram empilhados em 9 pinos em forma de losango, né? E aí o que acontece? Quando você derrubava, é como se você estivesse derrubando os seus pecados, né? E quanto mais pecados você derrubasse, mais livre você estava, né? Enfim, esse diz até que Lutero, né? Martinho Lutero, que é um dos líderes, né, da Reforma Protestante, mandou construir uma pista para ele, né, de boliche, na casa dele, para poder praticar, assim conta a lenda, né. Existe outra teoria, né, que é a teoria europeia, né. Essa teoria europeia, ela espalhou, né, por toda a Europa, e as primeiras regras que foram criadas e desenvolvidas lá na Holanda em 1650, né? E daí convencionou-se, né, dessa forma de 9 pinos em forma de diamante, assim como era jogada lá na Alemanha, e assim é jogada hoje, inclusive, ainda em muitos países europeus, né? Até que surgiu, né, uma versão norte-americana com esses 10 pinos, né, que eles chamam de 10 pin, na forma triangular, que é essa forma que nós conhecemos hoje, que foi criada lá nos Estados Unidos, né, meio do século XIX, né, mais precisamente em 1875, na qual foi criada a Associação Norte-Americana, né, Nacional de Boliche, e daí essas regras elas têm perdurado, né, e têm se modernizado a partir de então,
tá? Então, a partir dessa teoria europeia, acredita-se que houve uma popularização nos Estados Unidos, até pelo processo de imigração, né, dos ingleses para os Estados Unidos, conforme a gente já havia falado anteriormente. No Brasil, a prática do boliche, ela se iniciou mais ou menos lá na década de 1960, né? Alguns torneios entre as pessoas que viajavam para os Estados Unidos e traziam essa prática, né, para brincarem aqui no Brasil. Então, São Paulo foi um dos estados que mais aproveitou essa febre do boliche, que na década de 60 chegou a contar com mais de 100 casas espalhadas em diversas cidades, principalmente nos parques de diversão também, como o Play Center, né, e outros parques também que tiveram essa modalidade até então recreativa, né, como uma prática nos seus parques e nas suas casas de diversão. Aí a gente vê, né, num quadrante, né, na figura superior, como era praticado na Idade Média, né, mais ou menos no século XVII, tá? Século XVI e século XVII, era praticado assim dessa forma. Logo abaixo também a gente vê o início do século, né, do início do século XX, quando as pistas já se tornaram um pouco mais, né, vamos dizer assim, desenvolvidas, a tecnologia já chegou um pouco mais, até que nós vemos aí numa foto, né, mais colorida, uma pista em um shopping, né, acredito eu que seja em algum shopping, tá, com as diversas bolas, né, a serem lançadas, das diversas cores, como eu havia falado para vocês, cada cor com um peso específico, né, para que seja jogado, tá? Aí nós temos mundialmente conhecido, né, François Lowe, que é um africano, né, campeão mundial de boliche, né, com do lado dele, a Rebecca Whiting, é uma australiana, né, que são os atuais campeões, tanto masculino como feminino, de boliche, né. Aconteceu um campeonato mundial em 2019, em 2020, por conta da pandemia, esse campeonato não aconteceu, né, e estamos esperando aí em 2021 que tenhamos, né, uma nova era. Aqui nessa foto que estão os 4 atletas, né, nós temos o Pedro Diniz, que é o primeiro da foto, né, da esquerda para a direita, que foi o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mais acima, né, com a camisa aí do Fluminense, nós vemos o Bruno Costa, que é a referência do boliche no nosso país, seguido do Nilson Diniz e o Marcelo, que são os representantes, os 4 top, né, vamos dizer assim, do Brasil, né, nesse esporte, no boliche. E aí, como é que eu jogo isso? Como é que se joga esse jogo? Né? Então, esse jogo ele tem por finalidade arremessar uma bola sobre uma pista para atingir os 10 pinos que estão dispostos numa formação triangular, assim como vocês estão vendo aí na ilustração, né? Tem o pino 1, 2, 3, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9 e o 10. Uma partida, né, ou uma linha, ela consiste de 10 jogadas ou frames, né? Sendo que em cada jogada, o jogador tem direito a 2 arremessos. Então, cada jogada de cada indivíduo, ele tem o direito a jogar 2 vezes a bola, tá? Se no arremesso dele, todos os pesos, os pinos, né, eles caírem, aí o indivíduo, ele consegue um strike. E não é necessário um segundo arremesso, até porque o arremesso dele já caiu, né? Já foi lá. Então, já derrubou todos os pinos, e aí ele tem a pontuação dele. Então, caso não caia todos os pinos, né? Aí executa-se o segundo arremesso, né? E se ele conseguir, né, derrubar todos os pinos nesse segundo arremesso,
aí o nome dessa jogada chama spare, né? E, do contrário, né, conta-se a quantidade de pontos de acordo com a quantidade de pinos derrubados. A gente vai já entender como é essa contagem dos pontos, tá? Então, a pista oficial, né, do boliche, ela é feita em madeira, né, ou então material sintético, tá? Que não promova a diminuição, né, que tem o mínimo de atrito com a bola possível, e ela possui 18 metros e 20 centímetros de comprimento, né, entre a linha de falta, né, que é essa linha de arremesso, né, até o primeiro pino, tá? E a largura é de 1 metro e 7 centímetros. Então, a gente vê aí a construção, né, de todo esse equipamento, né, que é a pista de boliche, tá? Então, essa área, né, de approche é o local de preparação dos arremessos. Então, o indivíduo, ele fica aí preparando, né, arquitetando a sua estratégia de lançamento, né, e toma um certo impulso, né, mas ele não pode ultrapassar essa linha, tá? Se ele ultrapassar essa linha, o lançamento dele está anulado, certo? Então, é proibido pisar sobre essa linha, né, de falta, ou então ultrapassá-la. Caso isso aconteça, a jogada do indivíduo não vai valer, tá? Em ambos os lados, né, da pista, existe umas canaletas, que aí, se a bola cair nessa canaleta, a jogada também não vai valer, né, perdeu a jogada. E você, a bola, e aí acaba não derrubando nenhum pino, até porque se você arremessar e cair nessa canaleta, a bola vai tomar uma trajetória reta para fora da pista, né? E daí não vai ter nenhum tipo de, não vai conseguir derrubar nenhum pino, né? E vamos lá para a pontuação, né? Como eu já havia conversado com vocês, a gente já havia conversado, cada jogador ele tem direito a 2 lançamentos, né? Na primeira rodada dele. Então, são 10 rodadas, né? São 10 vezes, 10 rodadas que o indivíduo ele arremessa essa bola, e é contado a quantidade de pinos que ele consegue derrubar no lançamento. Esse indivíduo aí, onde tem aluno 1, né, no nosso slide, tá? Ele, na primeira vez que ele jogou, né, na primeira vez dele, como tem 2 tentativas, na primeira tentativa da primeira vez que ele jogou, ele derrubou 3 pinos, tá? E na segunda tentativa, ele derrubou 6 pinos. Então, ele tem um total de 9 pontos, ok? Guarda essa informação, tá? No segundo lance dele, né, ele não derrubou nenhum pino nem na primeira chance, nem na segunda chance. Então, ele tem 0 ponto, certo? Na terceira chance dele, né, no primeiro lançamento, ele derrubou 2 pinos, e depois, no segundo lançamento, ele derrubou 3 pinos, ou seja, um total de 5 pontos. Ou seja, até agora, ele fez 14 pontos nos seus lançamentos, ok? Vamos lá. Na quarta chance dele, ele arremessou a primeira vez e acertou 6 pontos, né? Derrubou 6 pinos. E no segundo lançamento, ele derrubou 4 pinos. Ou seja, ele derrubou todos os pinos da pista, tá? Então, como ele não derrubou todos os 10 pinos de uma vez, ele derrubou de 2 vezes, ele fez um spare, né? E a gente viu anteriormente como é que funciona, né? Derruba de 2 vezes os 10 pinos da pista. Então, esse spare, ele fez 10 pontos, tá? Mas aí o que acontece? Como um bônus, ele vai somar esses 10 pontos que ele fez nessa jogada, que ele fez o spare, ele vai somar com
quantidade de pontos que ele vai fazer na próxima jogada, tá? Ou seja, ele fez 10 pontos nessa, tá? E vai somar a quantidade de pontos que ele fez na próxima jogada. Ou seja, na quinta jogada, ele derrubou 2 pinos na primeira e derrubou 2 pinos na segunda chance. Ou seja, tem 4 pontos. E essa jogada anterior, ele não tinha feito 10 do spare, então vai somar com mais 4 pontos dessa rodada. Supondo que ele tenha feito 6 pontos, né, nessa quinta rodada, então ele teria feito 16 pontos. Supondo que ele teria feito 9 pontos nessa quinta rodada, então a pontuação dele na quarta rodada seria 19 pontos, ok? E daí, vamos lá, continuando. Na sexta vez que ele foi jogar, também não acertou nenhum ponto, né? E na sétima vez que ele foi jogar, ele conseguiu um strike, ou seja, no primeiro lançamento dele, ele derrubou os 10 pinos da pista. Então, conseguiu o strike. Como ele conseguiu o strike, ele não precisa jogar a próxima vez dele, tá? Mas o que acontece? No strike, ele tem um bônus, que é o somatório das 2 jogadas para frente que ele tem, tá? Então, vamos lá. Na 8ª jogada e na 9ª jogada, ele vai somar os pontos que ele fez na 8ª com os pontos que ele fez na 9ª, vai somar com os 10 pontos que ele fez no strike, tá? Então, ele tem 10 pontos do strike, mais 7 pontos da rodada 8, mais 8 pontos da rodada 9. Então, ele tem 25 pontos nessa jogada, no strike, tá? Quando você faz um spare, você tem a pontuação de uma jogada para frente, e quando você faz um strike, você tem a pontuação de 2 jogadas para frente, somada com os 10 pinos que você derrubou, tá? E na rodada número 10, caso na primeira rodada ele derrubou 2 pinos e na segunda derrubou 3 pinos. Na terceira rodada, não precisou ele jogar. Por quê? Aí embaixo, nesse aluno 2, você vai ver por que ele teve esse direito. Porque ele fez, na 10ª rodada do aluno 2, ele derrubou na primeira vez 3 pinos e na segunda vez 7 pinos. Ou seja, ele fez um spare. Como ele derrubou todos os pinos, né, no spare, ele tem direito a uma rodada extra. Na última, somente na rodada 10ª, tá? Na 10ª rodada. E aí ele fez 4 pontos na rodada extra, e aí ele somou 14 pontos no total. Tá ok? Então é assim que funciona a contagem de pontos do boliche, tá? E daí a gente vai agora para a nossa prática, né? Nossa prática é uma prática bem legal, bem interessante, na qual eu gostaria que todo mundo fizesse aí na sua casa, tá? Participasse, porque é uma prática bem divertida e legal, ok? Daqui a pouco a gente se vê lá na nossa prática. Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Agora com a nossa prática, tá? Com a prática do boliche, e vou mostrar para vocês aqui como foi que ficou aqui o meu circuito, tá? E de que nós vamos precisar para fazermos essas nossas aulas práticas, tá bom? Bom, gente, de acordo com o que a gente viu na regra, né? Cada jogador ele tem direito a 2 lançamentos, né? Então eu vou usar aqui 2 bolas de tênis, né? 2 bolas de tênis que eu tenho, certo? E as minhas garrafinhas de água mineral, tá? Eu tenho aqui ao todo 10 garrafas, né, de água mineral devidamente numeradas, tá? E enfileiradas, né, alinhadas, na verdade, no formato de um triângulo, do jeito que manda a regra. E devidamente numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? O nosso objetivo aqui sempre vai ser tentar fazer o strike, né? Vamos tentar aqui na primeira vez. Não posso, lembrando que eu não posso passar do meu alinhamento entre os cones, tá?
Então vou lá, coloco aqui na primeira arremesso. Eita, não consegui fazer o strike, vou quitar o segundo. Pronto. Vamos lá. E daí, derrubei 1, 2, 3, 4. Derrubei 5 garrafinhas. Ok? Meus dois lançamentos, derrubei 5 garrafinhas, tá? E daí você pode chamar seus colegas, seus primos, parentes, pai, mãe, chamar para brincadeira e criar o seu próprio campeonato, né? Seguindo as regras que a gente viu agora há pouco, né? De pontuação, tá? E aí você cria o seu próprio campeonato e se diverte aí com toda a sua família, tá bom? Então, forte abraço a todos e até a próxima aula.